Todo brasileiro já ouviu falar da Serasa. Ela é uma das empresas que mais aparece na nossa vida financeira. E a forma como essa relação acontece vem mudando bastante nos últimos anos, ficando cada vez mais próxima do dia a dia das pessoas. Exatamente nesse contexto, hoje, o The News recebe aqui Fábio Mian e Rafaela Fajardo, ambos gerentes de CRM na Serasa, para comentarem um pouco sobre a empresa aqui no WhatsApp Business Summit. Sejam muito bem-vindos ao Founder Mode. Obrigada, Edu. Um prazer conversar com vocês. É um prazer e vai ser uma conversa muito legal, muito divertida. Vamos juntos. Legal. Para começar, explica um pouquinho para o pessoal o que vocês fazem na empresa, quanto tempo de Serasa, em que área vocês estão. Bom, começar aqui por mim. Eu estou aqui na empresa já vai fazer quase 3 anos e hoje eu sou gerente de CRM, né? E eu cuido de toda a estrutura de aquisição, né? Então, de todos os produtos que nós temos, toda a parte da aquisição fica comigo. Eu estou há quase 3 anos também, a gente começou no mesmo dia. E eu sou gerente de CRM olhando para a parte de life cycle. Então, uma vez que o cliente tem alguma conversão ali dentro da Serasa, todo esse pós-venda, o ciclo de vida dele ali dentro, fica aqui dentro da minha estrutura. Legal. Show de bola. Para começar o nosso papo, vamos lá. Quem acompanha de fora costuma enxergar a Serasa, escutar esse nome e já vê uma sensação ali de dívida, de cobrança. Como é que vocês descreveriam o papel da empresa hoje, na visão de vocês? Boa. Hoje a Serasa, né, ela é muito conhecida, como você falou, né, ela é muito conhecida hoje como a cartinha, né, uma parte negativa, né, quando a gente fala entre o consumidor e o seu credor, né. Então, sim, a Serasa vem se posicionando muito, né, como um educador financeiro, né. O que quer dizer isso? A gente não quer ser a imagem de uma empresa que está cobrando, muito pelo contrário, né. Então, nós temos outros produtos, né, aqui, por exemplo, que é o Serasa Crédito, o Premium, que vem trazer a educação financeira para esse consumidor. Então, estar negativado, estar com dívidas, é uma etapa da vida daquele consumidor, porque a gente quer que ele resolva essa pendência financeira e depois o score dele aumente, depois ele consiga crédito, aí ele consegue comprar uma casa, ele consegue comprar um carro, uma moto. Então, esse aqui é o nosso espírito, né? Então, a gente tem aqui também, né, algumas plataformas que a Serasa ensina, né, que ela é super importante, né, de como você consegue fazer renda extra, como que você consegue fazer uma reserva de emergência. Então, são pontos super importantes que a gente quer levar para a nossa população, né, para que consiga ficar, né, que o nosso nível de inadimplência diminua e o consumidor tenha mais crédito no mercado. E hoje, a empresa comunica bastante essa ideia de sair da lógica de cobrar para uma lógica de cuidar. O que motivou essa mudança de postura, né, o racional por trás dela, e como é que ela tem aparecido no dia a dia de relação com o consumidor da Serasa? Sim, bom, a Serasa, como o Mian comentou, é muito conhecida pela parte de cobrança, né? Mas a inadimplência no Brasil, ela é um problema muito mais profundo. Então, a gente vê que é uma falta de educação financeira mesmo, e as pessoas acabam tendo dificuldade de sair dessa situação. Então, hoje a gente sabe que a renda média do brasileiro gira em torno de R$ 2.300, mas quando a gente olha o ticket médio das dívidas, ele chega a quase R$ 7.000 por pessoa. Então, isso quer dizer que o brasileiro adulto tem muita dificuldade de organizar as finanças. E aí, olhando para isso, a Serasa entendeu que a gente tem um papel muito importante nessa mudança de cultura do país, né, em relação à educação financeira, a ter uma organização ali do seu salário, do quanto você ganha, de onde você gasta o seu dinheiro. E aí é por isso que a gente tem uma série de outros produtos dentro do ecossistema, gratuitos para ajudar o consumidor, como o Score, por exemplo, que é um grande indicador que te mostra ali como é que está a visão do mercado em relação aos seus comportamentos financeiros. Isso ajuda o consumidor a ter insumos para entender, poxa, eu estou tentando crédito em muitas instituições, tem muita gente consultando o meu Score, isso acaba impactando a pontuação. Tenho dívidas negativadas, estou atrasando sempre as minhas contas, isso impacta a minha pontuação. E aí o Score é onde as instituições financeiras olham para entender qual o tamanho do risco que elas podem assumir na hora de conceder um crédito. Então é muito importante manter esse indicador de forma saudável. E aí o que a empresa trabalha muito são conteúdos gratuitos, como o Mian comentou também, a gente tem uma série de conteúdos no nosso blog, como planilhas, a gente tem plataformas com cursos para ensinar o consumidor tanto a se organizar financeiramente, quanto a conseguir renda extra, por exemplo, para ter aquele fôlego a mais dentro do mês e conseguir pagar todas as contas em dia, que é muito importante. Então a ideia é que a Serasa não seja só
que está ali naquela hora de você limpar seu nome, de te ajudar com a dívida, mas no pós também, né? Como que eu me organizo no dia a dia para que eu não volte para a situação de endividamento. Vocês mencionaram que o consumidor passa por momentos bem diferentes nessa operação até que ele consiga organizar a vida financeira de fato. Eu vi que vocês começaram a introduzir recentemente o WhatsApp Business mais como um canal pontual de lembrete e comunicado, para estar sempre lembrando o brasileiro. E hoje ele parece ter virado uma frente bem mais completa de relacionamento. Como é que foi essa evolução e esse processo de transformar em algo muito mais completo? Muito bom. Bom, acho que a utilização do WhatsApp, né? A gente começou praticamente há 2 anos atrás. E ele veio muito mais numa visão de mais um canal, né? Então eu tinha lá o push, tinha o e-mail, e a gente precisava, né, comunicar com os nossos consumidores. Quando a gente olha, né, essa parte aqui, era uma visão muito simplista lá no passado. E a gente foi vendo que a relevância do canal, ela é muito forte, né? Então, hoje, todos os brasileiros aqui praticamente têm o WhatsApp. Então, se possivelmente tocar um WhatsApp agora no teu celular, a possibilidade de você ver essa mensagem nos próximos 10, 15 minutos é altíssima. É muito grande. É muito grande. Então, a gente consegue entender o que a utilização do WhatsApp, né, ela é muito mais do que uma mensageria. É um canal de relacionamento, é estreitar esse relacionamento, né? Então, hoje a gente fala, né, nós temos mais de 100 milhões de cadastrados na nossa plataforma. É uma das maiores plataformas do Brasil de cadastro. Então, chegar, né, num público que a gente precisa comunicar, principalmente, né, no produto Limpa Nome, que é onde tem consumidores que estão inadimplentes no mercado, é essencial. Então, a gente começa a olhar por essa ótica de consigo falar com esse cliente, eu preciso comunicar, eu preciso que ele saiba que ele está com uma dívida, ou que a gente também tem uma solução dentro da nossa plataforma, né? Hoje em dia, a gente tem muitos desafios, né, quando a gente fala aqui de como que eu consigo chegar num determinado público. Agora, imagina, a gente está falando aqui da Serasa, que tem todos os segmentos, todas as classes sociais. E a gente está falando de Brasil. Então, a gente está falando de regionalização cultural, né, dentro dessas regiões. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente tem um muro gigante. E o WhatsApp ajudou muito a quebrar esse muro, né? Então, o cliente que estava sem o aplicativo, eu consigo chegar com o WhatsApp com ele. Eu consigo chegar com ele, entendeu? Então, a gente fala muito do e-mail, né? O e-mail tem, né, quando a gente começa a olhar, né, como o mercado está um pouco mais saturado com o e-mail. A efetividade ela é muito menor. Então, o WhatsApp ele veio exatamente para cobrir uma lacuna para a gente, né? E, óbvio, né, a gente, só um adendo, a gente viaja muito, nós somos porta-vozes. E a gente vai para regiões, para todas as regiões do Brasil. E a hora que você chega naquela região, conversa com aquele consumidor, vários falam, eu recebi um WhatsApp de vocês. Que legal, ainda bem que você me avisou, eu nem sabia que eu tinha uma dívida. Então isso é muito recorrente, né? E às vezes são consumidores muito simples, né? De regiões muito simples. Então chegar com uma mensagem, porque o WhatsApp está no celular daquela pessoa, daquele consumidor, é extremamente relevante. Sim. E um ponto legal também é que o nosso lembrete de pagamento, ele sai hoje pelo nosso chatbot. Então, o cliente, tem uma dúvida, precisa de uma segunda via, não entendi, o código está dando problema, ele consegue responder e começar um fluxo conversacional ali, que além de tudo, como o Binha comentou, os outros canais, mandei o e-mail, você acaba perdendo na sua caixa, às vezes esquece. No WhatsApp é fácil de você consultar ali, não esquecer de pagar. Então, a gente está com o consumidor em toda essa jornada até que ele queira negociar a dívida, mas principalmente o pós-acordo, para garantir que ele consiga pagar até o final e aí sim realmente ficar livre dessa pendência financeira. Surgiu como então mais um touch point com as pessoas do que um dos canais principais de comunicação da empresa. Exatamente, em termos de conversão, principalmente, é o nosso canal com maior volume. Recentemente, vocês começaram a fazer também o feirão de negociação. Como é que foi levar esse momento, que já é tradicional do Serasa, para dentro do WhatsApp Business? Como é que tem sido essa experiência? O feirão é o nosso grande evento de negociação do ano, né? A plataforma Limpa Nome, ela fica no ar o ano inteiro, com descontos de até 90%.
E nos períodos de feirão, a gente tem tanto o feirão físico, porque muitas pessoas que não são tão familiarizadas com o digital, com o aplicativo ao longo do ano, usam esse momento para negociação. E também é quando os parceiros dão descontos adicionais, então chega até 99%. E aí o WhatsApp chega para a gente muito como uma ferramenta também de acessibilidade. Porque essa pessoa que ao longo do ano ela não consegue utilizar o app, ela tem dificuldade ou na web, ou tem medo de fraude, que a gente vê muita gente também com esse medo, que no passado pagou um boleto errado, quer ali ter uma pessoa da Serasa para ter certeza que a dívida vai ser negociada com a Serasa. O WhatsApp ajuda a gente a chegar nessas pessoas ao longo do ano inteiro e também é uma facilidade para o consumidor que consegue fazer toda a negociação pelo chatbot hoje. E a gente evoluiu também agora com o Flows, então é muito mais fácil para o consumidor, principalmente quem está multi-endividado, entender ali quais são as ofertas, quais são as opções de parcelamento e fechar o acordo, tudo sem sair do WhatsApp, que também ajuda bastante para quem não tem a possibilidade de visitar a tenda física ou prefere resolver tudo no digital também. Então, o canal ajuda a gente nessas duas lacunas, né? Tanto na acessibilidade digital, quanto também na conveniência para quem não quer sair de casa. Se você quiser, resolve tudo por lá. Tudo no WhatsApp. Fala um pouquinho pra gente sobre essa frente. Ela é mais próxima do início da abordagem. Quase como se fosse antes mesmo da dívida crescer, vocês já estão em contato com a pessoa. Exatamente, né? O atraso curto, né? Imagina que, principalmente, né, os bancos, as financeiras, as concessionárias, elas têm as suas regras internas, né? Então, esse consumidor, se ele não pagou o boleto, né, no dia 1, por exemplo, tem empresas que, depois de 15 dias, já estão mandando, né, essas dívidas para a Serasa, né, para que a gente também comunique esse consumidor. Empresa que é com 15, com 30, com 45. O atraso curto, né, ele tem um apelo, né, muito forte, principalmente quando a gente fala aqui de concessionárias, por exemplo, né? Bancos, imagina, você esqueceu de pagar ou não pagou por alguma eventualidade financeira uma conta de cartão de crédito. O banco vai travar o teu crédito, né? Imagina para algumas famílias que dependem, né, do seu rotativo ou da sua própria luz, né? Então, a gente tem aqui o WhatsApp para potencializar essas estratégias de atraso curto, né? Então, da mesma forma que eu falei, né, dessa amplitude para chegar no consumidor, a gente precisa avisar que esse consumidor tem alguma pendência. Então, o WhatsApp vem exatamente para cobrir essa lacuna. E isso daqui torna-se um caso de sucesso, né? Porque quando a gente faz essa intermediação com os nossos parceiros, que são mais de 2.200 parceiros hoje, quando você coloca isso, né, para ele, o nome da Serasa, tem muitos parceiros, né, que comentam que os consumidores preferem pagar via Serasa, né, do que via parceiro. Tem uma questão, né, do nome, da credibilidade que a Serasa tem no mercado, muita autoridade nesse ponto. Então, quando a gente olha essa matriz, né, das nossas estratégias, o atraso curto, ele é essencial, né, a utilização do WhatsApp. Então, eu consigo comunicar de uma forma muito rápida e a gente vê um super engajamento, né? A gente está falando aqui de mais de 80% de leitura. Então, assim, para a gente isso aqui é um número muito relevante, né? E eu consigo chegar e falar. Eu sempre falo um ponto, né? Acho muito importante. Cunho social, né? Imagina um consumidor que às vezes esqueceu a conta de energia, né? Imagina uma família ficar sem energia por alguns dias porque foi cortado, né? Então, chegar com essa informação, pelo menos, falar, consumidor, você está com uma dívida aqui e ela é super importante. Vem aqui na nossa plataforma, vem ver quais são os descontos que você tem. Vamos tentar ver alguma solução, algum parcelamento, né? E vamos tentar te ajudar nesse momento. Então, o atraso curto para a gente aqui é uma das principais estratégias que nós temos de aquisição e elas ajudam muito o nosso consumidor, né, a sair daquela pendência e conseguir colocar a sua vida em dia. Então, é incrível. Tem um ponto legal também que pouca gente sabe, que a Serasa tem um assistente de pagamentos que chama Minhas Contas. Então, você consegue ver todos os boletos que estão no seu CPF, inclusive as contas de energia, de água, de luz, as contas básicas. E aí a gente sabe que muitas vezes o consumidor não atrasa porque ele quer ou só porque ele esqueceu. Às vezes a conta vence antes do salário dele cair. Às vezes é um mês que ele teve uma emergência financeira e ficou com a renda comprometida. Então, no Minhas Contas, ele também tem a possibilidade de pagar aquilo no cartão de crédito parcelado,
ou pagar no Pix um pouquinho para frente. Então, esse atraso curto, ele serve tanto para as dívidas, né, que são dos parceiros, quanto também para contas básicas e outros boletos, mas a gente tem essa ferramenta para ajudar o consumidor a ter esse fôlego também, para conseguir se reorganizar de uma forma rápida e sem prejudicar ele, como o Ian comentou, né, de ter a luz cortada porque ele não conseguiu pagar ali no timing que a concessionária estava esperando. Vocês têm o consumidor no site, no aplicativo, no WhatsApp, são muitos pontos de contato. Queria fazer uma perguntinha agora mais voltada para comunicação. Qual que é o cuidado, tom de voz, pensando que são tantas pessoas diferentes, né? São dezenas de Brasis dentro do Brasil. Exato. Como é que faz para abordar uma pessoa endividada, sem parecer invasivo? Ou então, como é que faz para ter o tom de voz certo em cada canal que você vai comunicar com a pessoa, que é uma dificuldade de tantas e tantas empresas na hora de construir essa confiança com o cliente? Como é que vocês olham para isso? Essa é uma grande preocupação que a gente tem, que apesar desse mito do mercado, né, de ter medo da Serasa, medo de receber uma comunicação da Serasa, a gente é uma empresa que quer ajudar o brasileiro nessa jornada de educação financeira. Então, não dá para a gente se posicionar como uma cobradora, como alguém que vai te ameaçar, com um tom forte, porque a gente sabe que o brasileiro se preocupa muito com o nome dele. E a Serasa é especialista em nome. Então, a gente tem muito cuidado para realmente ser essa empresa que ajuda a encontrar caminhos, a encontrar soluções, a te alertar sobre novas dívidas que surgiram no seu nome, que às vezes não são nem suas. A gente também tem produtos voltados para prevenção à fraude. Então, Serasa Premium te avisa sobre consultas no seu CPF, dados vazados, uma série de outras coisas para ajudar o consumidor a realmente ter o controle do que está acontecendo ali na vida financeira dele. E aí a gente adapta esse tom tanto regionalmente, porque é importante entender as diferenças das regiões para a gente se aproximar e criar esse relacionamento, quanto também o consumidor que está multi-endividado é diferente do consumidor que tem uma dívida pela primeira vez. Então, às vezes, ele está em um estágio que ele precisa um pouco mais de educação no sentido de o que é uma dívida negativada, o que é uma conta atrasada, o que você prioriza quando você puder pagar, ferramentas para ele. Já o consumidor multi-endividado, ele já tem uma relação ali com a Serasa de um pouco mais de longo prazo, e aí é muito mais ferramentas para ele conseguir se organizar, não querer negociar tudo de uma vez e não ter fôlego para pagar. Então, a gente tenta adaptar muito esse tom, quase como um tom consultivo mesmo, porque a gente não quer constranger o consumidor, a gente não quer que ele fique envergonhado da situação que ele está, até porque mais da metade da população adulta brasileira tem pelo menos uma dívida no CPF. É muita gente, e é um indicador que só cresce, né, mês a mês. Então, na verdade, o que a gente quer é dar essas ferramentas para o consumidor, dar caminhos para ele conseguir se reorganizar financeiramente. Acho que um ponto legal também que a Rafa comentou, sobre os tipos de dívida, né? Que a gente tem as dívidas prescritas, né, há mais de 5 anos. Temos as dívidas negativadas, que ela tem um impacto direto. Tem a dívida que não está negativada. Então, o tom de voz, né, em cima desses tipos, eles trazem aqui para a gente, né, a explicação para aquele consumidor, para que ele consiga entender. E acho que a Rafa falou um ponto super importante. Qual que é a primeira, para o multiendividado, qual que é a primeira dívida que esse consumidor precisa pagar, né? A gente começa a ajudar esse consumidor a falar, vamos primeiro nessa dívida, que essa aqui é a principal. Depois vamos para a próxima e vamos te ajudar a eliminar todas. Eu acho que esse tom de voz, essa forma que a gente fala, ela é importante para o consumidor, porque se chegar igual, o consumidor não vai conseguir entender e a gente não consegue fazer o que a gente tem como proposto aqui como empresa, né? O cara que está nessa situação, está endividado e não sabe nem por onde começar. Como é que ele acessa esse serviço? Como é que ele recebe esse mapa? Tem diversas ferramentas, né? Então, ele pode, por exemplo, consultar o score dele, que é uma ferramenta gratuita, que é a pontuação que a gente comentou. E aí, lá no score, ele vai entender, cara, essas dívidas estão impactando o seu score. Existe o diagnóstico score também, que é um relatório que pode ser comprado, ele custa R$ 6,90, é super baratinho, que aí te mostra detalhado, ó, paga primeiro essa, depois essa. E aí, um ponto legal para os consumidores saberem é o nome sujo, né, que é um termo muito usado no mercado, quer dizer que você tem uma dívida negativada. Então, sempre que tiver a possibilidade de fazer uma negociação, priorizar as dívidas negativadas, porque são elas que geram essa restrição no nome. E aí, um outro mito que é muito comum também é que depois de 5 anos a dívida some. Então, muita gente acha que, essa minha dívida já tem 10 anos, eu não preciso mais me preocupar. Já esqueceram, né? Na verdade, ela deixa de ser negativada, ela deixa de colocar uma restrição no seu CPF, mas a dívida só some quando ela é paga.
Então, ela pode virar até um processo judicial, se o credor quiser. E aí é muito importante esclarecer esses mitos também, porque muita gente acredita que depois de 5 anos a dívida desaparece, mas essa não é uma verdade. Bom, pessoal, para fechar aqui, nossa última pergunta. O que vocês deixam de ensinamento, de ideia, de pensamento para outras empresas que também lidam com temas sensíveis, que é o objeto de trabalho de vocês de todos os dias, lidar com temas sensíveis das pessoas, só que ainda tratam esse contato só como uma simples transação, uma simples comunicação, e não como parte de um relacionamento, de querer criar uma sensação de companhia, de alguém que está do lado da pessoa e não contra ela. Exato. Vou falar, acho que 2 mantras que nós temos aqui, né? Acho que primeiro é o carinho na nossa comunicação, né? A gente saber quem é o nosso consumidor, né? Quando a gente fala aqui, né, a Rafa comentou das tendas físicas, a gente tem uma tenda aqui em São Paulo, que acontece, né, geralmente em novembro e em março. E a gente conhecendo o consumidor, escutando ele, né, lá na fila, lá no guichê, traz pra gente aqui o carinho que a gente tem que ter como CRM, né, o cuidado que a gente precisa ter com relação a esse consumidor. Ele pode estar num problema pessoal, problema no serviço, questões de saúde, são inúmeros, né, casos aqui. Então, o carinho, né, que a gente sempre fala, que a gente preza, até mesmo nós como consumidores, como nós gostaríamos de receber, né, de outras empresas, é uma comunicação justa, uma comunicação formal. E eu acho que tem um outro mantra aqui, que é o timing, né, o timing da comunicação. Eu tenho que ser muito assertivo, né, para falar com esse consumidor. Às vezes eu tenho que reforçar com ele, né, por exemplo, atrás do curto. Talvez eu preciso reforçar com ele algumas vezes, cuidado, uma dívida mais longa, que possivelmente esse consumidor já sabe que ele tem, são comunicações diferentes, né? Então, acho que esse carinho aqui, né, a gente preza muito aqui na Serasa, né? Como que a gente comunica esse consumidor de uma forma muito justa, né, muito profissional, muito honesta, e que esse consumidor consiga se sentir abraçado pelas nossas comunicações e falar, peraí, a Serasa é meu parceiro, Serasa, eu prefiro ir com a Serasa, porque com a Serasa eu estou em casa. Então, acho que esse aqui é o principal mote que a gente faz e que nós, como consumidores, gostaríamos que outras empresas também fizessem. Acho que é super importante isso. E o quanto é importante ouvir o consumidor, né? A gente fala que o cliente, ele sempre está falando o que ele quer, e aí a empresa precisa escutar. Então, a gente tem respostas nos nossos e-mails, respostas nos SMS, no WhatsApp, nas lojas de aplicativo que o consumidor comenta. E aí é muito importante estar atento a isso para entender também, cara, quais são as principais dúvidas do meu consumidor, o que ele está sentindo falta, o que eu consigo melhorar no meu produto para atender a necessidade dele. E aí a gente usa a comunicação como esse canal de troca mesmo, porque no fim a gente quer ajudar o consumidor e ele sabe o que ele precisa para ser ajudado. E aí é uma relação de mão dupla que é importante que as empresas escutem também o que o consumidor está trazendo. Boa. Galera, fique aí com mais essa aula, mais um show aqui do pessoal da Serasa. Rafa, Fábio, a gente agradece a participação de vocês. Se despeçam aí do pessoal que está acompanhando. Obrigada, gente. Contem com a gente. O aplicativo da Serasa, o site, é tudo gratuito para ajudar vocês nessa jornada de educação financeira. Gente, foi um prazer falar um pouquinho aqui da Serasa. Acho que levar um pouco além, né, do que a Serasa faz. Isso aqui é super importante e a gente espera, né, que os consumidores venham, né, até as nossas plataformas, consigam ver todo o nosso portfólio de produto, né, e também sintam, né, obviamente, o quanto que o WhatsApp, né, a gente utiliza ele, como que a gente consegue se comunicar. Então, acho que é muito bacana, foi um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso e para quem também quer, assim como eles, repensar a forma de se relacionar com o cliente nos momentos sensíveis, vale a pena conhecer o Meta Business Agent. Todas as informações estão aqui na descrição do episódio, é só você clicar no link, conferir e a gente se vê no próximo Founder Mode.